Olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Joel e estarei auxiliando nesta sessão, que estará trazendo discussões voltadas à temática Interlocuções oitocentistas, e estarei também nos bastidores auxiliando a coordenadora, que será a professora Luciene Marie Pavanello. E qualquer dúvida ou necessidade que vocês possuírem, estarei auxiliando vocês via chat, tudo bem? Informo também que neste momento a gravação já está acontecendo, e se vocês me permitirem, eu sugiro que vocês ativem a câmera para que a gente possa manter um relacionamento melhor no decorrer das apresentações. Essa sessão terá duração de 2 horas e cada participante terá direito a 20 minutos para apresentar a 30 minutos para apresentar sua pesquisa. Informo também, né, que qualquer problema de conexão que vocês tiverem, vocês podem me comunicar via chat para que a gente possa buscar alguma solução ou até mesmo algum problema de conexão a compartilhamento de tela, ou até mesmo áudio ou vídeo. Gostaria de dar as boas-vindas, desejar uma ótima apresentação e agora eu passo a palavra para a professora Luciene. Professora, seja muito bem-vinda e fique à vontade. Obrigada, Joelison. Então, nós vamos começar ouvindo a professora Catherine Aline Bordinhão dos Santos, que é professora do Instituto Federal do Paraná, do campus Telêmaco Borba. A professora Catherine defendeu a sua excelente tese de doutorado na Universidade Federal do Paraná, de cuja banca eu fiz parte, portanto, eu posso atestar a sua qualidade, E hoje ela irá apresentar a comunicação, o uso de elementos paratextuais em O Regicida. Então, seja bem-vinda, professora Catherine. Passo a palavra. Bom dia, obrigada, Luciene, obrigada pela apresentação. Eu vou gravar aqui meu tempo, colocar meu tempo aqui para não passar. Eu fico muito feliz em estar aqui novamente e em poder ter você aqui para ajudar a discussão do trabalho, sempre participando da minha vida profissional, aí, como ela já mencionou. Agradeço a quem também está assistindo. E fico feliz em estar participando de novo da Abraplip, Eu tenho várias lembranças positivas dos eventos, e inclusive uma das últimas viagens, para evento que eu fui antes da pandemia foi a Abraplip lá no Pará, Então, estava lembrando quando vai ser no Rio e, enfim, olha a situação que estamos agora, Mas que bom que deu para a gente se reunir para conversar sobre isso. Então, eu vou fazer a leitura aqui do meu trabalho, vou tentar conversar algumas questões, falar também sobre essa minha situação como professora de ensino básico, técnico e tecnológico. Então, eu não trabalho com cursos de letras, e isso tem uma diferença, acaba tendo uma diferença na minha pesquisa em como que eu acabo aplicando ela, no meu dia a dia. Então, eu coloquei aqui no resumo, que um processo de leitura que seja focado em análise de estratégias, de escrita, vai colaborar na formação do estudante. Então, vocês vão ver que muitas das coisas que eu falo aqui, eu sempre vou puxar para a parte do ensino, porque é o que eu tento fazer em sala e com os meus colegas de área, e também porque uma das funções do IF, dos institutos federais, está ligada à formação de professores. Então, nós tentamos trabalhar pensando em formações futuras, alguns campi já têm esse tipo de trabalho, de cursos de extensão e de pesquisa na formação de professores. Então, é uma troca, Então, vocês vão ver que eu vou falar, às vezes, um pouco sobre isso. Então, quando eu falo do processo de leitura nas estratégias de escrita, também tem a ver com o conhecimento para os alunos, do entendimento da organização de um texto, perspectivas com a sua publicação, multiplicidade de significados, Enfim, aquela interpretação básica. E diante disso, eu vou explicar depois um pouco melhor na justificativa, Mas surgiu essa possibilidade de trabalhar com textos paratextuais, porque é importante também para os estudantes, já que vai criar mais um espaço de leitura e interpretação e em possíveis teses, sobre comportamentos de autores nesse tipo de produção. Por isso é que eu estruturei, então, um projeto de pesquisa que se chama Para Textos Literários e que é desenvolvido lá no campus Telêmaco Borba do Instituto Federal do Paraná. Ele envolve, além da minha pesquisa, a minha carga horária voltada para pesquisa nesse trabalho, eu também tenho estudante de iniciação científica júnior, que trabalha em torno da questão dos elementos paratextuais. Nessa oportunidade aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o andamento dos trabalhos relacionados especificamente aos elementos que eu vou considerar paratextuais no Regicida, do Camilo Castelo Branco, e que é considerado um romance histórico. E para isso, para ter como teoria sobre o elemento paratextual, eu vou usar o livro do Gerard Genette,
que é prefácios editoriais. Então, a conclusão que eu vou tentar mostrar aqui é que é possível notar, de fato, como alguns elementos paratextuais marcantes aqui no Regicida tentam colaborar para marcar o caráter histórico do romance cabeliano. Então, em resumo, é disso que eu vou tratar hoje. Então, eu começo aqui falando, né, que a importância do reconhecimento da pesquisa como parte das atividades para a carreira na docência precisa ser a cada dia mais reiterada, né? Quando se fala em ensino superior, isso já é comum, porque no caso do ensino básico, nem sempre é a realidade. No ensino técnico e tecnológico, a possibilidade nos é assegurada e a gente tem carga horária destinada à pesquisa, com os alunos, inclusive do ensino técnico integrado, que eu considero, né, um grande passo a mais, porque nós não temos, a iniciação científica acontece na universidade com os próprios alunos. Mas a iniciação científica júnior, ao menos aqui no Paraná, ela ainda é bem menor nas universidades, né? O próprio contato das escolas com as universidades ainda é pequeno, e nós, como somos uma instituição que trabalha com o ensino básico e o superior, eu creio que é uma coisa que precisa ser sempre divulgada, né? Porque nem sempre isso fica nítido. Acho que, inclusive, é uma das coisas que os institutos federais precisam, de mais divulgação do que é feito lá dentro. Então, na resolução que vai reger essas atividades de pesquisa, no âmbito do IFPR, um dos princípios é o educativo, que diz respeito à atitude de questionamento diante da realidade. Bem, a literatura cai aqui perfeitamente, né? Então, sabemos que, por natureza, a literatura vai ser capaz de ampliar o horizonte de expectativas daquele que faz essa leitura, seja por conta do trabalho com as outras realidades, ou por um novo modo de vivenciar a sua própria. E aí a gente chega na formação do cidadão, da cidadã. Então, isso é muito importante, tanto da parte do IFPR quanto da literatura. E aí eu já vou citar aqui agora um trechinho do Vicente Jove, em que ele comenta que a literatura, pela liberdade que afunda, exprime conteúdos diversos, essenciais e secundários, evidentes e problemáticos, coerentes e contraditórios, que frequentemente antecipam os conhecimentos vindouros. Em cada época, textos estranhos e atípicos nos mostram ou nos lembram que o ser humano continua sendo um universo com vasta extensão a explorar. Então, esse tipo de interpretação, quando você trata com adolescente, ela é melhor ainda, né? Porque eles estão abertos a essas discussões. Não que os adultos não estejam, mas é uma questão de se falar que no médio você tem uma certa facilidade com isso. Eles entram nesse jogo, né? Então, essa interpretação é muito válida em sala de aula. E, às vezes, o objeto livro, né, tentando já trazer aqui por que eu estou trabalhando com paratexto nos últimos anos, ele é conhecido somente no espaço de aula, na sala de aula. Não, eles não tinham isso em casa antes, é a escola que mostra, né? Então, muitas vezes, quando a gente promove a leitura em sala de aula, na escola, seja lá onde for, vai ser ultrapassado até a ideia de apenas ler, né? A gente está pensando no acesso a esse tipo de material. Então, ao abordar o livro como suporte do texto literário, nós vamos nos envolver com dúvidas simples sobre conteúdo, mas muitas vezes a gente ignora o que envolve, né, o que está em torno desse livro. Ignora porque a gente acha que aquilo é superado. Para nós é muito comum já lidar com o livro, mas na sala, nem sempre, os nossos alunos, nem sempre. E acho muitas vezes que até o próprio aluno de letras, às vezes, não tem tanto contato como a gente imagina, né? E aí ainda, eu falo aqui um pouquinho sobre a justificativa dentro do IFPR, porque lá nós temos temos pesquisas de todas as áreas, então acaba sendo difícil comprovar, e eu imagino que na universidade também seja assim, né? Mostrar a validade de uma pesquisa da área de literatura em meio a pesquisas relacionadas à inovação, né, e à produção de cursos técnicos. Então, um dos objetivos da pesquisa no IF como eu vou citar aqui, estimular e valorizar a busca ou produção de conhecimento científico e tecnológico por parte de servidores e estudantes, capacitando para despertar ou desenvolver o pensamento crítico e criativo, a curiosidade e a investigação científica transformadora da realidade, e a autonomia para atuar na sociedade, identificando as necessidades e agindo para solucioná-las. Muito bem, então, mais uma vez, né, mostrando aqui por quê, né, o quanto é importante e o quanto vale esse tipo de pesquisa que propomos, né, e que eu venho propondo com os estudantes. Então, a análise dos textos literários no ensino médio muitas vezes vai assumir um caráter superficial, com questões como contexto sendo supervalorizadas, isso todo mundo já fala, né, ficando os elementos importantes para os efeitos alcançados pelas produções meio que em segundo plano.
E é isso que permite, a meu ver, né, um trabalho mais efetivo de interpretação e que vai influenciar no estímulo ao pensamento crítico e criativo. E aí eu vou citar o Vincent Jouve de novo. Comentar, isso aqui eu sempre uso essa citação nos textos porque eu acho ela muito didática, né? Comentar é atualizar as relações entre a obra e os componentes do nosso universo cultural, no duplo plano sincrônico. O texto vai ser portador de saberes que estruturam nossas representações e diacrônico. O texto se inscreve em um legado que ele transmite e reavalia. Então, isso é sempre legal, né? Quando estamos com os trabalhos em sala de aula, os alunos sempre falam isso. Nossa, mas eu vi isso na novela. Ah, mas eu vi isso no filme. Porque é isso mesmo, né? É essa transmissão e reavaliação. Então, como eu já comentei, com esse tipo de leitura, a gente vai ter acesso a uma forma de uso da linguagem que também se apresenta de forma diferenciada, porque são de outras épocas, especialmente quando vamos tratar de textos oitocentistas. Então, é possível uma série de experimentações de efeito de sentido. E como que surgiu essa ideia também do trabalho com paratextos? Claro, eu vou falar aqui do trabalho com o Camilo, mas esse trabalho dos paratextos começou também em sala de aula, quando eu notava um certo interesse dos alunos quando a gente lia pequenos trechos, como prefácios do Machado de Assis, por exemplo. Eles achavam interessante ele ser irônico, né, e ele conversar com o leitor. Então, eu fui percebendo que isso chamava a atenção deles. E é sempre interessante marcar como surgem surpresas, né, nesse trabalho. Quando fomos ler Machado de Assis, alguns alunos vieram com a ideia de continuarmos lendo, né? Porque vocês sabem que em sala de aula, no dia a dia, você mal e mal consegue ler ali, né? E eu falei, né? Vocês querem manter um grupo de leitura do Machado? Sim, dá para ler mais contos. E acreditem, né? No meio da pandemia, estamos aí nos encontrando quinzenalmente com estudantes adolescentes para ler contos do Machado de Assis. E num primeiro momento, né? Porque foi a escolha deles, que já virou até projeto de extensão. Mas o meu objetivo com isso é que agora que eu sei que eles ficam mais ligados nisso, é seguir adiante com leituras de outros autores. E aí tentar incluir a literatura portuguesa, que já fica meio de lado, né, no dia a dia do ensino da literatura, como vocês sabem, com os usos de livros didáticos. Eu, inclusive, na última Abraplip, trabalhei justamente com isso, né? Eu abordei como estava sendo tratada a literatura portuguesa no livro didático que eu estava usando em sala de aula. Então, claro que eu quero tentar incentivá-los. Mas é óbvio, né, que tudo isso aqui é válido do ponto de vista de que, puxa, eles estão lendo textos oitocentistas também, né, por uma coincidência, mas que vai fazer com que eles pensem sobre como o texto está sendo construído. Então, não é só a situação histórica. E que vai acabar incentivando, então, esse contato com a literatura portuguesa. Então, ao ler o romance O Regicida, também foi possível perceber a importância do uso das notas explicativas durante a sua apresentação. Então, como para os alunos chamou atenção lá, né, os prefácios do Machado, para mim chamou atenção as notas explicativas do Regicida. E aí, diante disso, que surgiu a ideia de começar o projeto de pesquisa, que eu protocolei em 2020, né, no início de 2020. Aí nós tivemos lá a publicação de um edital interno de bolsa de PIBIC Júnior, e aí entrou uma estudante que já terminou, né, porque já acabou esse ano corrente, e ela trabalhou com os paratextos, mas como eu deixo para eles escolherem, né, ela acabou trabalhando em literatura brasileira. Então ela analisou um pós-fácil de uma edição comemorativa da Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Então ela fez essa análise de como aquilo configurava um pós-fácil e tudo mais. Agora, em 2021, nós tivemos outro edital e, mais uma vez, o projeto vai ser contemplado com um trabalho de iniciação científica júnior, com bolsa, né, para o estudante. Então, eu estou contando esse percurso porque acho importante deixar registrado, né? E aí, vamos ver para que lado que ele vai agora também, né, que eu sempre fico aqui tentando puxar para a portuguesa, vamos ver para onde que nós vamos com essa análise de 2021. Mas nessa oportunidade, então, depois de todas essas explicações, eu vou falar sobre o andamento que eu faço paralelamente, né? Então, o estudante tem lá no PIBIC Júnior e eu acabo fazendo aqui o meu trabalho também. E esse trabalho aqui, ele vem um pouquinho mais aprofundado, porque ele surgiu quando eu apresentei um trabalho e depois virou o capítulo do livro, né? O conceito camiliano de história, que foi publicado no livro Romance Histórico, Cânones e Periferias, que foi lançado em 2020 pela editora do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade de Domínio, em Braga. Foi fruto de uma comunicação, né? E eu explorei como que o Camilo abordava o conceito de história. E no Regicida, e um pouquinho também na Filha do Regicida, né? Que é o livro que vem logo após. E agora eu vou falar um pouquinho mais, então, sobre as notas.
Na verdade, eu vou falar sobre os elementos paratextuais, mas aqui eu vou focar nas notas. Então, o que eu vou entender como textos paratextuais? Vou entender o que o Gerard Genette define, que é aquilo por meio de que um texto se torna livro e se propõe como tal a seus leitores e de maneira mais geral ao público. Então é aquilo que está em torno, né, em volta do livro, que meio que embrulha ele, né, e também dentro, porque o começo lá, como os prefácios, os pós-fácios também vão ser considerados. Sigo aqui, né? Tais textos, ainda que tenham estreita relação com o conteúdo e a forma romanesca, permitem uma proximidade com o público leitor, que gira em torno até mesmo de uma orientação didática sobre o ato de ler ou consumir literatura, o que permite uma análise desses aspectos que são vistos pelos autores ou narradores, em alguns casos, como importantes. Então, como eu disse, eles vão envolver prefácios, pós-fácios, textos de contracapa, entre outros elementos. Ao se pesquisar essas situações, a questão do sentido vai vir à tona. E, novamente, o Jouve, né, eu estou citando ele várias vezes aqui, nos apresenta uma reflexão importante para entendermos o porquê do interesse nesse tipo de texto que moldura os romances. Diz o Vincent Jean. Um texto não deixa de ser um fato linguístico, impossível de apreender independentemente do sentido que ele veicula. Na medida em que o sentido não se confunde nem com o sentido pretendido pelo autor, nem com o sentido projetado pelo leitor, parece lógico que nos interessemos pela intenção do texto. E aí, né, seguimos aqui com as polêmicas. Assim, nos propomos analisar um desses elementos paratextuais, que vão ser as notas explicativas. E aqui, quando eu escolhi para trabalhar com Gerard Genette, foi justamente o trabalho aprofundado que ele faz em paratextos editoriais. Ele trata vários, inclusive paratextos que eu como pesquisadora, nem ligava muito, né? Mas que ele mostra aqui como a própria capa, em alguns casos, né? E segundo o autor, vou citar aqui o Gerard Genette, o texto original raramente se apresenta em estado nu, sem o reforço e o acompanhamento de certo número de produções, verbais ou não, como nome de autor, um título, um prefácio, ilustrações, que nunca sabemos se devemos ou não considerar parte dele, mas que, em todo caso, o cercam e o prolongam. Acho que essa parte do prolongam chama bastante atenção para nós, exatamente para apresentá-lo, no sentido habitual do verbo, mas também em seu sentido mais amplo, para torná-lo presente, para garantir sua presença no mundo, sua recepção e seu consumo, sob a forma, pelo menos hoje, de um livro. Né? É engraçado ele falar pelo menos hoje de um livro, porque se a gente for entrar na parte das formas, de como os livros hoje estão sendo trabalhados, aí vamos para a questão digital, enfim, né? Segue a discussão. E, inicialmente, é preciso lembrar que o material paratextual presente nesse romance, no Regicida, não se resume somente às notas. Né? Recorrer ao expediente de prefácios, especialmente, era uma tendência dos escritores românticos e também do Camilo. Não há um ineditismo nisso, né? Eu falar, aqui temos isso, né? Que justifique essa abordagem. O que nos chama a atenção é como se faz uso desse expediente. E aqui eu vou citar o Moisés Sobreira Souza quando ele comenta, né? Na ficção camiliana, sobejam ocorrências paratextuais. Camilo Castelo Branco recorreu exaustivamente a prefácios, notas de rodapé, epílogos, dedicatórias, epígrafes, entre outros. A utilização do aparelho metatextual, segundo ele, né, é prática habitual desde a antiguidade, permanecendo até a atualidade. Desta forma, tal emprego tornou-se usual, passando despercebido em muitas ocasiões de leitura. Então, nesse sentido, a simples constatação, segundo Moisés, né, de sua presença numa obra literária é, no mínimo, dispensável. Todavia, a análise do emprego particular que cada autor faz desse mecanismo parece ser proveitosa para os estudos literários. Então, por isso que estamos aqui discutindo isso. Dessa forma, o Sobreira vai acabar apresentando esse nosso objetivo, que é notar como esse romance em questão nos oferece algumas oportunidades para essa discussão. As conversas com o leitor já são comuns na obra camiliana e, nesse caso, e em muitos outros do mesmo período, assumem um caráter objetivo, convencer o leitor, né, de que se trata de uma narrativa que de fato aconteceu, que pode ser entendida como histórica. Isso aqui também eu vivo falando quando vou trabalhar com Camilo, né? A aproximação da ficção com temáticas reais é algo que se mostra como marca do autor, como nos explica a Ana Maria Marques. Não coloquei Marques aqui, mas é Ana Maria, eu acho. Eu já confirmo. Camilo aproveitava sempre, segundo ela, Camilo aproveitava sempre pormenores com potencial romanesco para núcleo central das suas narrativas, o que lhe facilitava o trabalho, pois ficava desde logo dispensado de imaginar em trecho basilar.
Esta técnica não era exclusiva do romance histórico. É sabido que o Camilo aproveitava notícias, a gente sabe, né? Histórias antigas, depoimentos e até mesmo recordações pessoais para a base dos enredos, revelando em notas e prefácios a origem dessas narrativas, o que não deixa de ser, como se sabe, mais um artifício romântico. Vários estudiosos da obra de Camilo se debruçaram sobre a forma como o romancista transformava a realidade em ficção. Note-se que se fala especialmente do romance histórico, e aqui eu vou entendê-lo como aquele que opta por abordar fatos e personagens considerados históricos e como as consequências dos seus atos influenciam na vida de personagens ficcionais. Claro que isso não é uma teoria minha, né? São as leituras que fazem a gente chegar a essa consideração. Então eu vou partir, quando eu falar histórico, disso aqui, né? Então, a função primordial dos paratextos de regicida parece estar ligada a essa intenção, de demonstrar os elementos reais que permeiam a narrativa, convencendo o leitor e até mesmo garantindo por isso. Talvez, diante do sucesso que os romances históricos faziam, e até ainda fazem, né, seja justamente por meio dos paratextos que se pretenda garantir essa realidade histórica que se busca para efetivá-los. Então, vamos aqui citar algumas, né, porque senão, cadê nosso trabalho? E aí, já começamos com um texto que inicia, de fato, o romance, que se chama uma advertência, e que pode ser considerado prefácio. Não que eu vá me aprofundar no que configura prefácio, mas como é um texto que vem antes, está chamado de advertência, podemos entender como prefácio. E vai demonstrar um caráter preocupado por parte do narrador, acerca da visão que se tem da narrativa. Então, eu vou citar aqui o trecho da advertência lá que começa em O Regicida. A urdidura deste romance, que afoitamente denominamos histórico, deu-no-la um manuscrito que pertenceu à livraria do secretário de Estado Fernando Luiz Pereira de Souza Barradas. O coletor desses apontamentos, que a história impressa, respeitando as conveniências, omitiu, foi contemporâneo dos sucessos que arquivou, pois escrevia em 1648. De lavra nossa, neste romance, há apenas os episódios que me saíram ajustados e congruentes com os traços essenciais da narrativa. Então, já temos essa advertência aqui que nos dá bastante material, né? Para o Genete, o prefácio é toda espécie de texto liminar, autoral ou alógrafo, que consiste em um discurso produzido a propósito do texto que segue o que antecede. E aí, nesse caso, nitidamente a mensagem que se passa é que o narrador não fez mais do que apresentar alguns detalhes em torno de alguma coisa histórica, né? Ele só colocou algumas coisinhas. Mas, e o mais importante, assim, mais dramático ali, é que suposta e propositalmente foram deixados de lado, né? Esses detalhes que ele está colocando foram deixados de lado pelos historiadores. Então, ele precisava fazer isso, era um dever. E essa confissão acaba aproximando o leitor, né? Então ele vai me dar informações, ele vai me dar aprofundamentos desse fato. Puxa, que importante, né? Então, é como se fosse, até coloquei aqui uma expressão, né? Como se fosse aquela piscadela, né? Ao explicar por que o historiador que havia retratado o fato foi omitido, é como um esclarecimento que atribui uma prova, mais uma prova a esse caráter histórico, ainda que omitido. Ressaltar essa intenção nos confirma o apontamento novamente de Marques. O romance tradicional, segundo ela, assenta na veracidade, que por sua vez depende do respeito pelo princípio da verossimilhança. E essa advertência aqui faz bem isso, a meu ver, né? Os romances recorrem a certas estratégias de validação do narrado, como a apresentação de manuscritos casualmente encontrados, a transformação do autor em simples editor desses papéis, as notas explicativas, que contêm informações históricas ou referências a documentos comprovativos da veracidade do relato, e desse modo o autor livra-se da responsabilidade da invenção, ao mesmo tempo que potencia a credibilidade da narrativa. E então nós vamos falar um pouquinho das notas por causa disso, embora eu tenha apresentado aqui o prefácio, né? E aí eu me interessei nessas notas também, porque acabou, quando eu fiz aquele trabalho lá comparando não, né, falando da história em Regicida e a Filha do Regicida, eu fui notando como na Filha do Regicida o número de notas foi bem menor, inclusive eu citei isso lá, e por isso que eu fiquei com isso na cabeça e agora explorei um pouquinho mais. Então fica parecendo, surgiu essa hipótese que depois foi confirmada aí, né, de que quanto mais ligado à história o romance está, mais notas ele vai conter. Então,
o subtítulo, a Filha do Regicida também tinha o subtítulo de romance histórico, porque bem no finzinho lá do Regicida, nós temos essa explicação aqui, cito, né? Vamos rastrear os destinos de Ângela, e se no rastro escuro ou luminoso da amada inocente criatura resvalarmos aos lodaçais, pode ser que lá topemos os personagens repugnantes de cujo destino o leitor nos pede conta. O livro há de chamar-se A Filha do Regicida. É nitidamente uma continuação e ele está explicando aqui, ó, vou contar para vocês, viu? Vocês ficaram com dúvida de algumas coisas, eu vou fazer outro livro só sobre isso. E lá, né, como tem menos ligação histórica, digamos assim, tem menos nota. Então, o Regicida, já no Regicida, as notas vão se multiplicar, tanto para, de fato, apresentar as referências bibliográficas, porque tem que comprovar tudo, também tem alguns comentários a respeito de costumes da época. Trata-se exatamente da definição dada por Genetti. A função essencial da nota autoral é a de complemento, por vezes de digressão, raramente de comentário. Nada, como se notou várias vezes, que não pudesse, sem um certo absurdo, ser integrado ao próprio texto, diz o Genetti. É possível, daí digo eu aqui, né? É possível até mesmo entender que a colocação espacial dessas informações deu um toquezinho de importância, porque positivo ou negativamente, elas se destacam do texto original. Para Genetti, isso tem uma outra função válida. Segundo ele, a principal vantagem da nota é, com efeito, disponibilizar no discurso efeitos pontuais de nuance, de surdina, ou, como se diz ainda na música, de registro, que contribuem para reduzir sua famosa e, às vezes, enfadonha linearidade. A nosso ver, essa função se encaixa ao romance de análise, pois é também a marca do Camilo o uso de digressões e outros recursos que colaboram para que não se concretize essa linearidade. Então é engraçado ele falar que tem uma enfadonha linearidade, mas no Camilo a gente sabe que não rola muito essa enfadonha linearidade, porque fica passando por um monte de história, então não fica muito linear, não. Nos meus últimos 5 minutos aqui, sigo. Perceber esse destaque dado às notas também já foi destacado em outros trabalhos, enfim, né? A própria Marques vai comentar lá que o regicida vai ser pródigo nesses casos, né? Ela destaca que ele é pródigo no trabalho com as notas. E eu coloco aqui que essa preocupação em convencer sobre a autenticidade se mostra também em outras obras, a gente sabe, do Camilo. E vale dizer, então, aqui que a possibilidade de a gente ver as notas em várias edições, né? Eu trabalhei lá com uma edição física do Regicida e também com a disponibilizada em e-book, né? Que aí a questão das notas fica um pouquinho diferente, porque quando a gente está no livro físico, ela sempre está embaixo, né? Na maioria das vezes, né? Está embaixo. Lá no e-book está tudo no final. Então, mas mesmo assim tem uma divisãozinha lá, entre as que são consideradas as notas de rodapé, e a nota final. Tem uma nota final também dentro do regicida. Então, vê-se a importância também nessa tarefa de categorização. O espaço, assim, é a única coisa que diferencia, porque as informações que elas têm são praticamente as mesmas, mas tem essa diferença espacial. Então, como eu já disse, né, a maioria das notas elas vão se considerar nesses pormenores, e aí nós temos um exemplo aqui, que é a explicação aprofundada sobre a designação da açafata do rei, eu acho que pronuncia assim, né? A que Ângela foi elevada. Então, em uma das notas de rodapé, nós temos lá, chama-se açafata e puxa lá. O tratamento de senhoria foi jurídico para as donas, moças da Câmara e azafatas, por alvará de 17 de maio de 1777, quando já dantes a excelência do trabalho usual. Na corte de Dom João IV, a lisonja e a urbanidade não hesitariam em tratar de senhoria as azafatas e as amantes do rei em perspectiva. Mesmo que abordando um caráter etimológico, digamos assim, da palavra, a nota não deixa de destilar a ironia comumente encontrada nas obras camilianas. Por se tratar de um caso de relacionamento extraconjugal, viu-se como importante que o termo fosse devidamente explicado. E a opção pelo termo elevada trabalha bastante com essa insinuação irônica. Há também o caso das notas em que o narrador se dirige nominalmente ao leitor, e que já comentei, né? Ganha o leitor com isso. Diz lá mais uma das notas de rodapé. Em nota que há de ser posta como confirmação destas miudezas, verá o leitor que não tem razão para se maravilhar da omissão dos historiadores, salvo se lhe não é desconhecido um opúsculo de Francisco Brandão, cronista mor do reino, opúsculo publicado anonimamente em 1647, com este título: Relação do assassínio intentado por Castela contra a majestade del rei Dom João, Nosso Senhor, e impedido miraculosamente.
Ao encaminhar ou supostamente tirar dúvida a leitura de certas situações, o narrador tenta manter o controle também, podemos dizer assim, da interpretação, que se pode fazer a respeito dos detalhes históricos, e os que não parecem suficientemente, o que pode soar como acolhedor para esse leitor. A precisão dos detalhes, como sabemos, também traz à tona o contexto da verdade, que é importante para o romance histórico. Destaque-se mais um caso em que há esse detalhamento. Cito aqui a nota. Escuso dizer ao leitor que todas essas ruas... Oi? Alguém está falando? Não. Escuso dizer... Estou ouvindo voz já. Escuso dizer ao leitor que todas essas ruas e becos desapareceram no terremoto de 1755. Há memórias delas em João Batista de Castro, mapa de Portugal, e outros topógrafos de Lisboa. Essa nota vai aparecer bem no momento em que se detalha o percurso pelo qual a procissão ia passar, né, a procissão com o rei, e de como houve planejamento dentro de uma construção de onde partiria o tiro que concretizaria o ato do regicida. Então a gente sabe que normalmente nessas narrativas de crimes, de mistério, todos esses detalhes chamam a atenção, e ele prevê que talvez não sabendo daquelas ruas, ele já explica ali, viu? Sumiram, pessoal, então é por isso que vocês não estão encontrando. E aí, novamente, eu entendo que junta, né, cria-se essa possibilidade de aproximação com o leitor e ganha o leitor mesmo, né? Ainda mais o do romance histórico. E então eu coloquei aqui, né? Para entender, então, como também se usa um pouquinho da metalinguagem dentro dessa nota explicativa, o Genetti também tem uma possibilidade para isso. Ele diz, se o paratexto é uma franja a miúdo e indecisa entre texto e fora do texto, a nota, que em todos os seus aspectos advém de um ou do outro, ou do entre dois, ilustra perfeitamente essa indecisão e essa instabilidade. E essa instabilidade típica, então, da nota de rodapé, nos faz criar a hipótese de que seja justamente por esse motivo que elas aparecem tão marcadamente nesse romance, já que o material histórico é apenas uma desculpa para a narrativa da escrita dessa narrativa. A gente viu lá em cima que o Camilo utilizava esses fatos e romanceava, né? E justamente por essa instabilidade pode segurar o leitor nessa tarefa de leitura. Então eu vou ler mais uma aqui para encerrar, né? Porque já deu os 30 minutos. E tendo contato com essa informação, nós vamos entender que há uma preocupação maior com a matéria narrativa do que com o caráter histórico. Isso também eu já falei lá no outro artigo. Exemplar dessa situação é o caso da nota final. Então, nós temos as notas de rodapé e uma nota final no regicida, que vai funcionar como um pós-fácil autoral, em que o narrador recupera diversos autores que relataram a existência do Domingos Leite Pereira, o suposto regicida que desistiu no último minuto. E destaca que, de fato, o mais importante foi o Francisco Brandão, que eu já tinha falado lá atrás. E aí eu vou ler aqui, né? O investigador laborioso encontraria acerca deste assunto, a fora citada notícia de Francisco Brandão, impressa em 1647, duas mais do mesmo ano, uma de Antônio de Souza de Macedo e outra de Dom Francisco Manuel de Melo. São duas peças declamatórias, retórica em barda e muita pobreza de particularidades. O documento mais precioso é o do cronista-mor do reino. Claro que foi esse que ele utilizou como base, né, como uma coincidência. Enfim, então tudo isso vai mostrar a fala que vai concordar com o que o Genetti propõe. Em todas essas notas, quando ele está analisando outras lá, né, autorais em ficções, existe uma imensa maioria de complementos documentais e pouca coisa de comentários autorais. E é bem o que acaba acontecendo aqui no caso do regicida. Então, para não me estender muito, né, eu fiz a leitura dessas aqui, eu tenho mais uma nota aqui também, enfim, mas o fato é que consigo entender que a partir desse trabalho aqui, as notas, os elementos paratextuais, especialmente nos romances históricos, e aí pensando nesse romance histórico do Camilo, que eu até esqueci acho que de comentar, né, ele aparece como subtítulo romance histórico, trabalha justamente para confirmar isso. Então, os elementos paratextuais deste livro, em especial as notas explicativas, parecem todas trabalhar em torno da comprovação de que aquilo é um romance histórico, ainda que tenha um pouco de metalinguagem ali no meio. E aparecem muito mais justamente por causa desse objetivo de comprovação.
enfim, eu fico à disposição para discutir outras possibilidades ou questionamentos sobre esse trabalho. Agradeço pela oportunidade de apresentar e encerro, então. Muito obrigada. Catherine, vocês estão me ouvindo? Sim. É o seguinte, o Joelison me disse que os outros colegas da mesa não chegaram mesmo, então a gente pode discutir mais, depois se você quiser estender, comentar alguma coisa a mais da sua pesquisa, você fica à vontade, tá? Eu vou fazer alguns comentários só para ir aquecendo, e aí se alguém quiser, pode colocar aqui no chat, que daí eu passo para a Catherine e a gente discute. Bom, eu agradeço a presença, né, dos colegas que ouviram, né, a brilhante comunicação da Catherine, muito interessante, né? Sobretudo a Rosana aí, que eu tô com saudades também. Então, enfim, Então é isso, Catherine. Olha, meus parabéns, adorei a sua comunicação, foi muito, muito bem explicada, bem esclarecida, né? E eu parabenizo também, sobretudo, o trabalho que você faz com seus alunos do ensino médio, que eu achei assim interessantíssimo. E essa questão, então, né, de que eu acho muito engraçado como que fala-se muito que os alunos mais novos, né, no ensino médio, enfim, não gostam de literatura. E quando você falou sobre a empolgação deles em querer, inclusive, montar um grupo de leitura sobre Machado, né, um autor do 800, porque também fala-se que, olha, os alunos, se forem gostar de literatura, só se for a contemporânea. E aí, como que eles se empolgaram com Machado, a gente vê a diferença que faz, na verdade, um bom professor, como você, né? Então, eu penso assim que, na verdade, havendo, né, um professor que saiba, né, passar para os alunos a literatura de uma forma que eles se empolguem, né, percebam a importância e mesmo o prazer, né, da leitura, eu acho que é isso que realmente faz com que os alunos apreciem, né, a literatura. E eu acho que esse é o principal trabalho nosso, né? É trazer esse prazer de leitura para os alunos. Eu fico muito emocionada quando um aluno, por exemplo, geralmente acontece com alunos que são da área de linguística, e eles falam: ai, professora, nunca gostei de literatura, mas com as suas aulas eu passei a gostar. Aí eu me sinto tão realizada. Eu imagino que deve ser o prazer que você sente também, né? Quando os alunos do ensino médio, né, vêm dizer: professora, que legal. Então, meus parabéns, Catherine. Muito orgulho do seu trabalho. E, bom, eu vou fazer mais alguns comentários e aí depois você comenta. Sobretudo, agora pensando na questão de uma pesquisa em nível universitário, né, em nível acadêmico, é importantíssimo ressaltar, né, e como você fez, que o Camilo é também um escritor de romances históricos, porque até hoje tem gente na academia, né, que acha que Camilo é só um escritor sentimental, de novelas passionais, de amor de perdição. E aí, quando a gente mostra que não, Camilo escreveu vários outros gêneros, incluindo romance histórico, como você muito bem mostrou, é mostrar um escritor muito mais rico do que ele é, né, geralmente conhecido. E falando então sobre as notas, né? Eu não sabia dessa diferença que você mostrou, né, entre o livro físico e o e-book. E realmente, transformar notas de rodapé em notas de fim é o fim da picada. Mas, enfim, porque, de certa forma, os alunos tendem a ignorar as notas, né? Sejam elas de rodapé quanto as notas de fim. Mas as notas de fim são ainda mais ignoradas, penso eu, né? Porque é um saco a gente ter que ir para o final do livro para ler a nota e depois voltar, enfim. Sobretudo no e-book, que eu acho mais difícil ainda, né? No livro físico, a gente ainda tem
aquele marcador, né, que dá para a gente voltar. Mas, assim, o e-book eu acho mais difícil fazer isso. Então, os alunos acabam ignorando mais ainda, penso eu, né? E o fato de você mostrar, né, e ressaltar para eles que é importante a gente ler as notas, né, os paratextos, e eu concordo com você, sobretudo no Camilo, que eu acho que realmente os paratextos são muito importantes, né? E com relação à questão do romance histórico, né, eu também tenho essa impressão de que no romance histórico tem mais notas, né? Mas no Camilo, às vezes eu fico com a impressão de que algumas notas podem ser inventadas, né? Então, não necessariamente são notas retiradas de algum tomo histórico, né? Mas, de certa forma, isso não importa, porque, né, para o romance oitocentista, o que importa é mais a aparência de que você tirou de um livro histórico do que, de fato, ter sido retirado, né? Então, eu acho que há essa brincadeira também, né, com essa questão da aparência, né, de ser uma nota real, né, real no sentido de retirada de um livro real de fato, né? Mas, enfim, isso tudo ajuda, né, nessa questão da aparência, né, de historicidade, né? Enfim, então talvez você possa comentar um pouco sobre isso, né? Eu não vi nenhum outro comentário aqui, só a Rosana falando, né, que ela parabeniza você também, a Fabiana também parabenizando. Então, bom, gente, se vocês pensarem em alguma pergunta para fazer para a Catherine, fiquem à vontade. Pode falar, Catherine. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Luciane, pelas observações, sempre muito pontuais. Eu fico muito feliz em poder discutir essas coisas, porque, como eu disse, né, como professora de ensino básico, acabo tendo menos ligação, né, com a pesquisa na academia, na universidade, embora participe dos grupos de pesquisa, né, como a Luciane sabe, enfim, tenhamos produção sobre isso, né? Mas é o momento em que eu consigo, de fato, me debruçar em coisas que eu gosto, né, no Camilo. E essa coisa de você falar que daí nem sempre também essas notas são reais, né? Eu sempre tenho meio que essa dificuldade, isso já lá na tese, sempre quando eu vou ler, eu acredito muito, né, no que ele diz, então eu penso, é que eu tenho alguma dificuldade, às vezes, nessa interpretação mais irônica. Mas isso que você falou das notas no e-book, eu não tinha ligação nenhuma com o e-book, né? Não, e aí, nessa orientação da iniciação científica, a estudante começou a mostrar muito o Kindle, né? Muito Kindle, e essa facilidade, então, de clicar na nota e ir lá para o fundo, né? E depois ele volta, ajuda um pouquinho. Mas eu achei bem estranho ter ficado tudo para lá, porque também sou alguém que tem lido livro físico, né? Mas é uma coisa que eu não tinha me tocado e que você falou, e é muito real. Não leem notas mesmo, né? Eles não leem na prova, quando você faz uma puxadinha ali de vocabulário, você imagina se eles vão ler a nota. Então, acho que é mais uma coisa que eu poderia, de fato, explorar, né? Como eles ignoram, de fato, a nota. Eu até vou anotar isso aqui, porque as notas realmente são ignoradas nesse sentido. E aí, você falou aqui sobre a figuração das notas dentro do texto. Tinha mais um trechinho aqui que eu não li, que são duas citações também, não são considerações minhas, mas que eu acho que cabem bem aqui para o Camilo, é que uma continua sendo a Ana Marques, em que ela fala que, em muitos casos, o discurso do prefácio e do aparato de notas estarão numa relação muito estreita de continuidade. O mesmo discurso, que vai ter no prefácio as considerações gerais e nas notas os aspectos mais pontuais. Exatamente o que vai acontecer aqui no Regicida. E ainda, o Genete vai comentar que os tipos de notas autorais em texto de ficção, daí cito, se aplica ainda na maioria das vezes a textos cuja ficcionalidade é muito impura, muito marcada por referência histórica, ou às vezes por reflexão filosófica. Então, romances ou poemas cujas notas versam basicamente sobre aspectos não ficcionais da narrativa. Então, por isso que eu acho que cabe também a essa pesquisa do Camilo. E sim, essa minha preocupação em sair um pouco dessa história de que o Camilo é só lá o do Amor de Perdição, porque eu acho que é isso que daí também acaba afastando a leitura de outros, né? Tipo, dos jovens, por exemplo. Essa coisa do Machado, eu fico contando para todo mundo, Luciene, eu já contei até para a professora Rosana também, sempre falo desse grupo, né? São poucos alunos, claro, acho que são 6,
Mas eu não consigo acreditar também, né, que eles vieram com essa história de que, bom, vamos ler contos machadianos. E eles enlouqueceram, assim, porque aí começamos a ler, e o Machado falando muito sobre traição, né? Aí eles ficavam muito curiosos. A gente procurou alguns textos que tinham mais a ver com o fantástico também do Machado, e eles se interessaram justamente porque eles saíram, né? E esse é o objetivo do grupo, saíram daquele senso comum de que, ai, Machado é difícil, então não vai dar. Quando eles leem em voz alta, quando a gente se reúne, sempre, né, eles travam umas palavras estranhas, que para eles, mas é normal, e é isso que é, né, o trabalho com a leitura. Então, acho que esse tipo de trabalho aqui, falando do Camilo como alguém que tem um pouquinho mais de aprofundamento teórico, né, no modo de escrever, é um jeito de valorizar essa escrita e fazer com que saia só dessa ideia de que ele fala lá dessas situações de amor. É claro que também vai ter aqui, né, natural, faz parte da narrativa, mas o modo como ele se comporta, como esse narrador, e eu, como venho estudando há algum tempo, né, me faz sempre ter mais motivos para estudar, né, para se aprofundar. Então, esse trabalho com as notas, por exemplo, pode se estender para outros romances. Como você falou, talvez tenha alguns romances que nem sejam históricos dele e que tenham também várias notas com essa mesma função. Né? Não sei, eu posso vir a procurar sobre isso. Mas eu estou nesse caminho, né? E quando eu trabalho, então, com os estudantes em outros não necessariamente na literatura portuguesa, também é uma oportunidade de discutir sobre teoria, e eles acabam saindo mais maduros, né, desse processo. Então, a professora falou ali, né, do orgulho da escola pública, eu acho que é isso, assim, que eu tento me esforçar para sempre tentar oferecer bolsa, tentar me inscrever lá nos editais, porque a gente tem isso é um destaque, uma coisa importante da nossa instituição que precisa ser valorizada, e inclusive na área de letras, porque, como eu comentei lá no começo, às vezes fica meio confuso a história de como é uma pesquisa na área de letras, né? E não só das áreas técnicas, porque fica muito na cabeça deles, como são estudantes de técnico, que pesquisa é fazer um produto, que não deixa de ser, claro, né? Mas existe essa outra. Por isso que eu fiquei aquele tempinho do começo da comunicação mostrando as justificativas que me levam até aqui. Enfim, me empolgo aqui, Luciene. Se tiverem mais perguntas, enfim, fico à disposição. A Rosana só comenta também, né, que o Camilo é sempre divertido, né, e se os alunos recebem ajuda, né, penso eu, a financeira, a bolsa, né, que é sempre importante, ainda mais são alunos, né, da escola pública, né, muitos têm uma situação financeira difícil, enfim. Então, eles conseguem, inclusive, se divertir, eu concordo. A pesquisa acaba sendo unir o útil ao agradável, né? Paga as contas, mas também eles acabam aprendendo bastante e percebendo que a literatura pode ser também um instrumento de conscientização, né? Sobretudo, mas também de prazer, né? O prazer da leitura é algo que eu acho que, para mim, é o mais gostoso, assim, de despertar nos alunos, né? Então, enfim, parabéns mesmo, viu, Catherine, pelo trabalho. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Que a gente tem bastante tempo ainda, né? Como os outros dois faltaram. Pois é. Quer comentar mais alguma coisa, Catherine? Não, eu acho que eu encerrei ali aqueles trechinhos que eu não tinha conseguido ler, né? E aí eu li para vocês, e eu só. Eu errei, né? Eu tinha falado que era Ana Marinho, não é? É a Maria de Fátima Marinho, né? E ela vai escrever no livro da Ana Maria Marques. Foi isso que eu confundi aquela hora que eu fiz a leitura. E o livro se chama O Anacronismo no Romance Histórico Português Oitocentista. Foi de lá que eu tirei, né, algumas das citações que eu falei hoje. Esse livro é ótimo. Eu também uso bastante. Foi Na uma verdade, é a descoberta. tese de doutorado dela, né? Transformada em livro. É muito Eu bom achei bastante mesmo. coisa útil ali para mim, sim, foi bem interessante. É muito bom. Bom, se ninguém tiver mais nada para perguntar ou para comentar, né, com relação ao trabalho da Catherine, a gente vai almoçar mais cedo, né? Então tá ótimo. Bem mais cedo. Mas eu acho que foi legal conversar, né? Que daí deu tempo de conversar bem também sobre o assunto. Claro. E você mostrou o seu trabalho, assim, fiquei encantada, de Que bom! verdade. A gente sempre fica na hora de apresentar, fica com aquela, né? O que o pessoal vai achar, né? É gostoso poder receber essas coisas, Sim. porque às vezes a tarefa da pesquisa ali você fica meio sozinho, né?
Então é legal poder trocar informações. Tá ótimo, gente. Vamos almoçar, né? Mais cedo. E voltamos então à tarde, né? Com as outras comunicações e outras mesas. Então, muito obrigada a todos. É isso. Obrigada, Joelison. Muito obrigada. Professora, quero parabenizar a Catherine pela sua apresentação. Obrigada. Foram discussões bem construtivas e eu quero pedir, professora, para que a senhora fique mais um momentinho com a gente, para a gente Tá bom. verificar se o pessoal vai entrar ou se a gente pode encerrar posteriormente. Aí, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa sobre a pesquisa da Catherine, vocês podem ficar à vontade. Tá bom. A gente fica até que horas, Joelison? Se não for incômodo, professor, até 11h30? 11h30? Sim. Mas aí a gente continua gravando? Como é que Eu faz? posso pausar. Eu acho que é melhor, né? Daí a gente fica batendo papo, né? Certo. Pode ser? Pode ser. Porque a gente precisa esperar para ver se os outros comunicadores chegam, é isso? Isso. Mas, de toda forma, entendi. É porque o terceiro começaria agora às 11, não é isso? Isso. Mas aí, assim, se ele se atrasa 10 minutos, talvez, então 11h10 vai no máximo. Porque senão também 11h30 começariam os comentários, né? Isso. Então, não sei também se a gente esperaria até 11h30, eu acho muito. Não sei, Joelison. Não, a senhora pode ficar à vontade, professora. Eu acho que 11h10 está de bom tamanho, né? Então você pausa para a gente a gravação? Sim. Tá bom. Então, é isso, pessoal. Só tenho que agradecer a participação de vocês, a participação da professora Karen por sua brilhante apresentação e as discussões que foram feitas e levantadas tanto pela professora Luciene, como também pelas participantes que estavam aqui. Professora, quer falar alguma coisa? Suas considerações finais? Pode ficar à vontade, os participantes também. Só agradecer a presença de todos, né? Sobretudo a Catherine, que realmente foi uma comunicação muito instigante, e agradecer a presença dos colegas, agradecer ao Joelison, né? Pela toda ajuda, né? Que nos deu aí na moderação da mesa. E é isso. Convido a todo mundo para continuar assistindo a esse evento maravilhoso à tarde. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Fiquem bem, se cuidem e aproveitem o restante da programação. Tchau, 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 tchau. gente.